Passamos a transmitir o programa evangélico De Volta à Palavra Original, que será apresentado pelo servo de Deus, pastor Samuel Nascimento. Marchai, soldados de Cristo Jesus, marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai, sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor. Marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, o seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Ouvintes, no capítulo 4 de Malaquias, o profeta, está o anúncio de uma grande destruição, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos
Os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10, também escreveu: porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus se passarão com um grande estrondo, e a terra e as obras que nela há se queimarão, e os elementos ardendo se desfarão. Sem dúvida alguma, é a purificação da terra, para que tenhamos uma nova terra. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Será assim uma nova terra, novos céus. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Mas antes desse dia terrível, conforme foi mencionado, Deus também tem, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, o anúncio de um escape. É a vinda do profeta Elias. Sim, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Porque eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os teólogos dizem que esse Elias prometido foi o profeta João Batista. Na verdade, nesse mistério, nesta promessa, nesta profecia, João Batista está envolvido, mas não para os nossos dias. João Batista cumpriu uma parte desta profecia, porque esta profecia, contida no versículo 6, ela tem um duplo
sentido. Ela em um todo se cumpre em duas partes. A primeira parte foi João Batista. A segunda parte, um profeta com o ministério de Elias para os nossos dias. Sim. A primeira parte é converter o coração dos pais aos filhos. Isso foi no tempo de João Batista, pois converter o coração dos pais aos filhos, aos pais, os seguidores da lei. Então, coração dos pais significa os seguidores da lei. Aos filhos, a nova fé, a graça vinda por Jesus Cristo. São João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, converter o coração dos pais aos filhos é converter os seguidores da lei para aceitar a nova fé, a graça trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o profeta João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, mencionado em Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto. Também Malaquias capítulo 3. Eis que eu envio meu anjo, o qual preparará o meu caminho. Estas duas profecias estão ligadas ao ministério precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, o profeta João Batista. Em São Lucas capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, esta parte já se cumpriu. Agora falta cumprir, ou melhor, já está em cumprimento, está em andamento, está em evidência a segunda parte: converter o coração dos filhos aos pais. Vejam bem, as Escrituras não se contradizem. Converter os corações dos filhos aos pais quer dizer voltar à fé de nossos pais
Pedro, Paulo, João, Marta, Maria e etc. Isto quer dizer voltar à verdadeira doutrina apostólica, voltar aos seus alicerces colocados pelos apóstolos e os profetas de Cristo. Aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Por isso, Jesus disse, Mateus, capítulo 17, versículo 11. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João Batista não foi um restaurador. Se ele fosse um restaurador, ele estaria agindo contra a graça. Ele estaria restaurando a lei. Portanto, Mateus 17:11 não é João Batista. Mateus 17:11 é um ministério para os nossos dias. Um ministério para o nosso tempo. Leiamos Mateus 17, a partir do versículo 10. Vocês notarão que Jesus fala em dois tempos gramaticais, mencionando João Batista e mencionando um Elias para o futuro. Vamos lá, Mateus 17, versículos 10, 11, 12 e 13. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse está no futuro. Agora, para falar de João Batista, que também tinha o ministério de Elias, e cumpriu a primeira parte, isto é, converter o coração dos pais aos filhos, Jesus disse: mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Há uma promessa de restauração. Nós vamos para Atos, capítulo 3, a partir do versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo,
dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Vejam, o qual convém que o céu contenha. Contenha o quê? Contenha Jesus de voltar até aos tempos da restauração de tudo. Sim, esse mensageiro, esse profeta, ele vem para preparar a noiva de Cristo. Nenhuma denominação tem mensagem de preparação para o arrebatamento. Aliás, a mensagem denominacional hoje, ela está aprontando o povo para ficar na terra, não para subir, mas para ficar na terra. Deus prometeu tirar dos gentios um povo para o seu nome. Atos capítulo 15, versículo 14. São Paulo disse estar preparando uma noiva para ser apresentada a Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Ora, tem que haver uma mensagem de preparação para o arrebatamento. E para isso, Deus usa o seu velho método, seu infalível método. Deus levanta um profeta. Sim. Talvez você ache estranho ter profeta no tempo da graça, baseando-se em São João, capítulo 16, versículo 16, ou melhor, São Lucas 16, 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Mas a Bíblia diz que Deus só faz através dos seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Está claro? Mas você diz, não tem profeta na graça. Jesus, ele foi o quê? Jesus foi o que trouxe a graça. No entanto, ele foi um profeta. São João capítulo 4, versículo 19. Vejo que tu és profeta. Sim. Em São Lucas está escrito que ele era profeta. E Jesus enviou profeta. Está em São Mateus, capítulo 23, versículo 34. E eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A um deles matareis, e aos outros perseguireis, de cidade em cidade. Ora, está escrito, eis que eu vos envio profetas. Em Atos capítulo 11,
você vai encontrar no versículo 27 e 28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. A igreja não é aperfeiçoada sem o ministério profético. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus continua enviando profetas, e Ele nos enviou o precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ministério de Elias, restaurando todas as coisas. A mensagem que vocês têm ouvido é uma mensagem de restauração. A sua mensagem é a mensagem que veste a noiva de Cristo. Ela veste, ela prepara a noiva do Senhor Jesus para aquele grande dia maravilhoso, o arrebatamento. Sem esta mensagem, não há nenhuma outra que vos preparará para o arrebatamento. Estamos nos fins dos tempos. É a mensagem final. E só quem a ouvirá e entenderá são os eleitos e predestinados para a vida eterna. Que Deus vos ilumine. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, o nosso endereço aqui em Marília é Rua Jericó, número 200, esquina com a Rua José Bonifácio, bairro Cristo Rei. Nossos cultos são às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, a partir das 19h. A nossa página na internet é www.amensagemdosétimoanjo.com.br ou www.pregandoaverdade.com.br. O nosso telefone é 3425-1205 e 9698-8613. Volte a nos ouvir no próximo domingo, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.